E vamos lá, vamos seguindo, né? Mais um dia hoje com o livro Pecados Intocáveis, a última vez que a gente vai usar esse livro nessa série. E aliás, eu já tenho pensado um pouco que ele é a continuação lógica dessa série sobre contentamento. Seria talvez a gente pegar o Pecados Intocáveis e passar por ele inteiro. Se a gente migrar para a terceira temporada das lives da quarentena, se isso for possível de acontecer, e ao que tudo indica, parece que sim, a gente podia realmente emendar e pegar esse livro por inteiro também. Vamos ver o que nos aguarda, né? Mas já tinha pensado nisso e recebi algumas sugestões por mensagem, por direct, de gente sugerindo isso também. Pega esse Pecados Intocáveis e vamos nele inteiro. Então, vamos ver. E hoje o tema, então, é inveja e ciúme. Dois pecados parecidos, às vezes usados de forma semelhante, como se eles fossem a mesma coisa, embora eles sejam parecidos, eles têm algumas características diferentes, e são dois ladrões certos e sutis do contentamento. Por isso é importante a gente falar sobre eles hoje, pensando um pouco na nossa jornada em direção ao contentamento. E o Jerry Bridges, no livro dele, ele dá uma definição interessante para a inveja. Ele diz que a inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Vou ler de novo. A inveja é a percepção dolorosa, muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. E às vezes nós queremos esse privilégio também, o que nos leva ao pecado da cobiça associado, e a gente pode acabar ficando ressentidos com a pessoa que tem aquilo que nós não temos. Mas o que eu achei muito interessante dele ter colocado, e é muito verdadeiro, é que a gente não inveja, assim, qualquer pessoa. Nós não temos inveja de qualquer pessoa que tem aquilo que nós não temos. Normalmente, a nossa inveja, ela é apontada ou é focada nas pessoas com quem a gente mais se identifica, e também nós somos propensos a invejar as pessoas nas coisas que a gente mais valoriza, o que também revela muito sobre o nosso coração. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que a maioria já sabe aqui, né? Eu trabalho num ramo, num meio, que é o meio acadêmico, que tem a inveja como uma companheira fiel. Eu tenho certeza que não é só no meio acadêmico que isso acontece, mas como eu sou deste meio, eu acho que eu posso falar um pouco mais dele, porque é onde eu entendo melhor, até para conseguir dar um exemplo palpável de como que isso se manifesta. Eu acho, sem dúvida nenhuma, que qualquer ramo de atuação profissional, pessoal, de vida, como você queira chamar, tem as suas vaidades e etc. Mas no acadêmico eu de fato consigo apontar isso um pouco melhor por ser a minha área de atuação. E eu vou te dar um exemplo do que significa isso no meio acadêmico e como a gente é tentado a invejar nesse meio. Normalmente, a inveja ela acontece dentro da mesma carreira, do mesmo nível profissional. Ou seja, um professor doutor, ele inveja o outro professor doutor. Dificilmente você vai encontrar um professor doutor que está no início ou no meio de carreira invejando um livre docente, porque esse livre docente recebeu o 15º prêmio da carreira dele, muito menos invejando o professor titular, que é o topo, trono acadêmico, porque ele conseguiu um financiamento de R$650 mil para fazer a pesquisa dele. O professor que está começando, o professor ali do comecinho ali, ele não inveja essas pessoas, sabe por quê? Porque elas estão tão acima desse patamar que talvez seja algo a se perseguir, mas não alvo da sua inveja. O professor do seu início de carreira, então, reconhece que essas pessoas estão acima deles. E aí, de certa forma, a gente não se identifica com eles. Mas o que acontece? O professor doutor olha para o professor doutor, comecinho de carreira que nem ele, penando lá para se manter na pós-graduação, com as suas publicações em conta, fazendo conta de quanto ele precisa publicar para continuar orientando mestrado, doutorado, contando, atualizando o currículo Lattes para ver quantos artigos ele tem. E ele se ressente do prêmio que o amigo dele tem e ele não. Ainda que esse prêmio seja só um certificado. E ele se corrói quando o amigo dele é contemplado com R$2.500 para fazer uma viagem nacional com o congresso. Por que ele é tentado a invejar? Porque o outro, com quem ele se identifica,
está sendo mais reconhecido do que ele. E o outro é tão parecido com ele, em tanta coisa, que mesmo as pequenas diferenças saltam aos olhos. E isso incomoda. Transponha isso para sua área de atuação, seja ela qual for, para sua vida, e faça as devidas adaptações. É assim que a coisa funciona. Pega um jogador de futebol, por exemplo. O iniciante, ele não tem inveja do Messi. O Messi, é outro patamar, é outra vida. Mas ele tem inveja do colega de time dele que marcou 2 gols a mais no campeonato. Você não tem inveja daquela grávida. Você é grávida, não tem inveja da Beyoncé, quando ela vai lá e faz aquele ensaio fotográfico bucólico na natureza, esculpindo aquele corpo perfeito, porque você sabe que aquilo custa muito mais do que você pode imaginar pagar para sua vida. Então você não olha para Beyoncé e fica com inveja da Beyoncé, mas você olha para o chá de bebê da amiga da igreja, que você ajudou a organizar, e se ressente do seu, que não foi tão bonito quanto o dela. Então a gente é tentado de várias maneiras nesse sentido, sempre obedecendo a essas questões, de invejar aquelas pessoas com quem a gente mais se identifica e naquilo que a gente mais valoriza, que revela muito do nosso coração. Nós somos tentados a invejar amigos que moram em casas melhores do que a nossa, ou que dirigem carros mais luxuosos. As causas da inveja são infinitas, mas o ponto é que sempre que nós nos comparamos com alguém que está numa situação melhor do que a nossa, a tentação de invejar é certa. E a capacidade de ficar satisfeito com a vontade de Deus para nós, que é o que a gente tem definido todos esses dias como contentamento, é colocado em xeque. Talvez nós nem mesmo queiramos o que os nossos vizinhos e amigos possuem. A gente simplesmente inveja porque eles têm algo que a gente não tem. Ao sermos tentados a ter inveja de alguém, é bom a gente lembrar que a inveja, embora nos pareça um pecado bobinho, é só um blé, de novo, em relação ao que ele tem, eu não tenho, insignificante, faz parte dos pecados odiosos que Paulo relaciona tanto em Romanos 1:29 quanto em Gálatas 5, quando ele apresenta os frutos da carne. E tá lá em Gálatas 5, estava marcado aqui, mas Gálatas 5, de 19 a 21, diz o seguinte: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o ciúme e a inveja estão descritos nessa lista, junto com outros pecados que muitas vezes a gente considera muito mais graves, entre aspas. E o ciúme, então, pra gente migrar um pouquinho pra falar dele, tá na mesma vibe aqui. Embora normalmente ciúme e inveja sejam usados de uma forma sinônima, existe uma diferença. O ciúme é definido como uma intolerância com os concorrentes. Uma intolerância com a concorrência. O ciúme pecaminoso, ele acontece quando a gente receia que alguém se torne igual ou pior, superior a nós. É desse ciúme que nós vamos falar. E não daquele ciúme legítimo. Existe um ciúme legítimo. Como no caso de alguém estar tentando roubar o seu marido de você, por exemplo. Isso é um ciúme legítimo, e a Bíblia também diz, em algumas passagens da Bíblia, que Deus é ciumento, é zeloso do seu povo, mas não é desse ciúme que a gente vai falar. O ciúme pecaminoso é retratado na Bíblia em várias passagens, mas a gente pode destacar o ciúme perverso que o rei Saul tinha de Davi. Depois que Davi matou Golias, as mulheres... Devo confessar aqui, só num parênteses, que as mulheres também não ajudaram muito nesse contexto, tá? Mas depois que Davi matou Golias, as mulheres de Israel saíram cantando: Saul feriu milhares, mas Davi matou 10 milhares. 1 Samuel, eu ia falar 1 Saul. 1 Samuel 18:7 diz assim, volta lá para você ler a história. Deu ruim, né? Saul escutou isso e falou: como assim? Estão cantando dessa forma sobre mim e sobre Davi? Saul ficou doido, porque as mulheres deram mais honra para Davi do que para ele. E dali em diante, o rei começou a ver Davi como um rival. Teve inveja dele. Saul era um bom rei. Ele era mais velho, era experiente, mas de repente ele se virou. Foi consumido por ciúme e inveja e teve um final trágico que todos nós aqui, ou a maioria de nós, conhece. Nós também podemos ficar enciumados se a gente for abençoado por Deus em alguma área da vida ou ministério e de repente aparece alguém que consegue ter mais resultado do que a gente.
A gente deixa de ser a estrelinha favorita, digamos assim. Aparece alguém novo no nosso lugar, aparece uma novidade. Como assim? Como assim essa pessoa tá fazendo isso melhor do que eu? Sempre fui eu que fiz isso aqui. Tem uma história na minha família, daquele acervo de histórias familiares que a gente repete de tempos em tempos para se divertir, que diz que quando eu era pequena, eu não lembro em minha defesa eu não lembro disso, tá? Quando eu era pequena, minha tia adotou a minha priminha mais nova, então eu era a única filha e priminha, sobrinha, etc e tal da família, e de repente chegou a minha priminha, menorzinha, bebezinha, e quando a gente foi conhecê-la, o irmão mais velho dela, que é o meu primo, virou pra mim e disse assim, viu só? Agora você não é mais a princesinha da casa. Não, calma aí, né? Calma aí, você não chega falando isso pra uma menina de 4 anos, você não pode fazer isso. Minha reação foi chorar absurdamente, instantaneamente, copiosamente, no momento em que escutei isso do meu primo, que ficou completamente desesperado e teve que se emendar rapidinho e falar, não, é porque agora você é a rainha agora, né? Tentando consertar o que ele fez, mas eu já tava totalmente arrasada. Enfim, eu tinha 4 anos em minha defesa, mas a verdade é que situações assim, elas acontecem o tempo inteiro. Sempre aparece alguém mais novo, sempre aparece alguém mais capacitado, mais talentoso do que a gente. E quando isso acontece, a maioria de nós fica enciumado. A gente não quer que ninguém mais usufrua do sucesso ou das bênçãos divinas que nós experimentamos. Como disse um autor uma vez, e eu gravo essa frase porque eu acho ela muito interessante, nós torcemos sim pelo sucesso das pessoas, desde que esse sucesso não seja maior do que o nosso. Enfim, como lidar? Como lidar com a tentação da inveja ou do ciúme? São, de fato, verdadeiros ladrões da nossa alegria e do contentamento que a gente tem buscado. São tentações reais. Nós experimentamos em graus diferentes em muitos momentos da nossa vida. Bom, 3 coisas para a gente pensar para lidar com inveja e ciúme, para que não roube nosso contentamento. Em primeiro lugar, de novo, não vai ser novidade. Nós precisamos nos abrigar na soberania de Deus. É Deus quem dá. É Ele que nos concede dons, talentos, habilidades, dons espirituais. Como eu disse outro dia, a gente muitas vezes tem inveja até do dom espiritual dos outros, permitindo que isso roube a nossa alegria porque o outro tem o dom que eu queria ter. De novo, a gente precisa pensar que a gente precisa colocar Deus na jogada. Deus faz as pessoas não apenas com dons e habilidades diferentes, mas com graus diferentes de cada habilidade também. Isso eu achei interessante porque eu não tinha parado para pensar nisso. Foi um aprendizado com o livro do Jerry Bridges. A gente até reconhece que Deus dá coisas diferentes para as pessoas, mas Ele pode dar a mesma coisa, o mesmo dom, com graus diferentes para pessoas diferentes também. E Ele faz isso com propósito, para honra e glória do nome dEle. Muitas pessoas têm o dom do ensino, mas algumas pessoas, elas simplesmente arrasam quando elas dão uma aula, mas não são só essas que têm o dom do ensino, outras pessoas têm também, muitas pessoas têm também e tem que usar esse dom para a glória de Deus. Muitas pessoas têm habilidades musicais, mas algumas, gente, elas fecham o olho e elas compõem um negócio lá, né? Cantam, tocam incrivelmente, maravilhosamente bem, qualquer instrumento que você dá na mão da pessoa, ela sai tocando. Algumas pessoas são mais habilidosas em trabalhos manuais. Certamente não estou falando de mim. São mais habilidosos em trabalhos manuais, em arrumar mesa bonita, em finalizar pratos, né? Os meus pratos, coisas que eu faço de comida, eles ficam bonitos. Quer dizer, não ficam bonitos, não. Eles ficam gostosos, mas às vezes eu vejo umas finalizações de prato no Instagram que eu tento fazer igual. Eu falo, é só jogar ali, assim, rusticamente, uma erva fresca em cima. Eu jogo e fica uma tragédia. Eu não sei fazer. Enfim, pra você ter uma ideia, uma vez eu resolvi que eu queria fazer um naked cake pro meu marido, pro Luiz, de aniversário, e eu fiz um naked cake de floresta negra, massa de chocolate, cereja na massa, recheio de brigadeiro branco, ficou uma delícia, mas a aparência dele, gente, pra vocês terem uma ideia, o Luiz apareceu na cozinha, viu o bolo pronto, falou, nossa, deve estar muito bom, mas ele tá parecendo um cheeseburger. Eu nunca vou esquecer o bolo cheeseburger, mas ele tava muito bom, mas enfim, eu não tenho habilidade, é Deus que dá, tudo vem de Deus.
os talentos, as bênçãos e o grau de cada um deles para cada pessoa. É Ele que sabe. E a gente precisa reconhecer que ter inveja e ciúme é tirar Deus da cena, ou então acusar Deus de ser injusto. Primeira coisa, então, é a gente se lembrar disso. Segunda coisa, a arma contra a inveja e o ciúme é lembrar que todos nós somos um corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então, gente, meu marido elogiou muito o bolo, tá? Hoje, como ele tá aí hoje na pessoa dele mesmo, eu preciso dizer que o meu cheeseburger desconstruído tava gostoso. Isso é o que importa no final. E eu dei uma manejada ali, um truque de câmera na hora de tirar as fotos de um jeito que só parecia velhinha. Então ficou tudo certo com o bolo e ele tá bem gostoso, de verdade. Mas enfim, voltando pro assunto, a arma contra a inveja e ciúme, nesse sentido aqui, é lembrar que todos nós somos um corpo em Cristo e que nós individualmente somos membros uns dos outros, como diz em Romanos. E aí Paulo nos incentiva a dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nesse sentido, então, também, em vez da gente ter inveja daqueles que têm alguma vantagem sobre nós, ou ter ciúme de quem está aparentemente nos superando, o que nós devemos fazer é dar honra e aplaudir, porque nós todos somos membros do mesmo corpo em Cristo. A gente precisa se lembrar disso. E se nós somos membros do mesmo corpo, as habilidades que o outro tem, que eu não tenho, ou as habilidades que eu tenho, que o outro tem, mas a dele são melhores do que a minha, nós todos somos parte disso em Cristo. Então nós devemos dar honra aos outros, porque estamos juntos. E é muito desafiador isso, porque a gente não pensa sobre essa perspectiva. A gente não pensa nessa perspectiva. E terceiro lugar, se nós gastarmos muita energia com ciúme e com inveja, nós vamos perder de vista o que Deus pode realizar em nós, através de nós. Deus tem uma posição e uma tarefa para cada um de nós. Se nós ficarmos invejando a do outro, a gente não vai fazer a nossa direito. A gente nem vai ter a outra e nem vai fazer a nossa direito. Mas algumas tarefas têm mais aplauso do que outras. Tudo bem, mas nós somos membros uns dos outros. E todas as tarefas, toda e qualquer tarefa e habilidade, dom e talento é importante no plano de Deus. É Deus quem decide o que Ele dá e para quem. Com grandes tarefas, vem grandes responsabilidades. Isso aí é de algum filme que eu já não lembro mais qual é, mas deve ser um filme de luta, porque eu escuto muito essa frase. Ele escolhe, Ele atribui, Ele é soberano. Se nós ficarmos presos querendo ter o que Ele não nos deu, ainda que pareçam coisas legítimas, como um dom, por exemplo, a gente vai deixar de fazer o que Ele determinou. Além de vivermos descontentes porque nós não estamos satisfeitos com a vontade dele para nós. Isso, Homem-Aranha, sabia que era alguma coisa aí do meu momento de vida. Bom, o capítulo continua e ele fala também sobre competitividade e sobre controle, o capítulo do Jerry Bridges, né? Mas eu não vou abordar competitividade e controle hoje porque foge um pouco dessa nossa linha mestra de contentamento. Então a gente vai ficar com essas palavras hoje, vou encerrar por aqui hoje, pedindo para Deus que Ele nos ajude a combater a inveja e o ciúme que nós podemos eventualmente ter dos outros, pensando que tudo o que acontece, tudo o que recebemos, é Deus quem dá, Ele é soberano. E a soberania de Deus, ela é crucial para a gente entender muita coisa da nossa vida. Quando a gente falou de insatisfação, a gente combate a insatisfação lembrando que Deus é soberano. Quando a gente falou de ingratidão, a gente combate a ingratidão lembrando que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. E quando a gente fala também sobre inveja e ciúme, a gente combate inveja e ciúme lembrando da verdade de Deus, de que Ele é soberano. É Ele que dá, é Ele que sabe para quem Ele dá, o que Ele dá e quando Ele dá. Segundo ponto, nós somos membros uns dos outros. Então, ao invés de eu querer a honra que o outro tem, nós estamos juntos, nós somos um em Cristo. A gente precisa aprender a se alegrar com o que o outro tem e nós não. E nós não podemos também perder de vista o que Ele pode fazer em nós. Deus tem algo para cada um. E se eu passar a minha vida desejando ter o do outro, eu vou não só não ter o do outro, como não vou fazer aquilo que Ele quer para nós. O que Ele quer para mim, o que Ele me deu para fazer, a minha tarefa. Então, que nós possamos guardar essas verdades no nosso coração
E que Ele nos ajude a nos alegrar com os que se alegram genuinamente, a desejar o sucesso do outro, ainda que o sucesso do outro seja maior que o nosso. Isso pegou tanto quando eu escutei a primeira vez. A gente fica feliz e já ouvi também pessoas ou preleções falando que alegrar com os que se alegram é mais... chorar com os que choram é mais fácil do que a gente se alegrar com os que se alegram. Isso revela muito do nosso coração. Que a gente possa realmente combater isso com as verdades de Deus. E se alegrar com os que se alegram genuinamente, chorar com os que choram e buscar desenvolver ao máximo o que Ele determinou para que eu faça, para que você faça, seja o que for. Amém? Porque dessa forma, a gente, é interessante como aquela definição de contentamento, essa satisfação na vontade de Deus, como ela nos ajuda a entender de que forma esses pecados nos impedem de ter isso. Então, que a gente possa repousar na vontade soberana de Deus, encontrar satisfação nela e combater insatisfação, combater ingratidão, combater inveja, ciúme e qualquer outra coisa. Amém? Amanhã estaremos de volta, também voltando para o livro do Segredo do Contentamento, e amanhã a gente vai falar sobre o contentamento do cristão descontente. Parece um paradoxo, mas antes de mais nada, eu já falei isso um pouquinho no começo, o cristão contente, ele é um cristão insatisfeito, num certo sentido. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e outras coisas também amanhã, tá bom? Bom dia para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!